Em busca de uma renda extra, o Osíris resolveu dar aulas particulares de matemática. E em um dia comum de sua rotina no bairro do Jardim Tropical, em São Luís, foi abordado por criminosos que levaram seu aparelho celular. Uma experiência traumática que gerou muitos transtornos. Certo dia eu saí da aula, uma horário de 5h30, o dia nem tinha escurecido ainda, e eu iria para casa da aula. E assim, o aluno que eu tinha, a gente tem uma avenida grande no bairro, que é a Avenida Paraíso, e o aluno que eu tinha ele morava numa transversal a essa avenida. Eu fui para a aula certinho, dei minha aula e eu saí. E quando eu saí, não, vou para a avenida, mais seguro, querendo ou não. E a partir dali eu consigo ir para minha casa também, apesar de eu morar numa transversal, mas assim, querendo ou não, estar na avenida já me garante um pouquinho mais de segurança, né? Nesse ponto, o que foi que aconteceu? Quando eu estava já chegando perto da avenida como um todo, eu fui abordado por 2 homens numa moto. Esses 2 homens já se aproximaram com a arma em punho, colocaram realmente apontando para mim, pediram para levantar as mãos, meteram a mão nos meus bolsos, pegaram meu celular. Na época, eu fiquei muito preocupado, na verdade, até com a minha mochila, porque eu estava de mochila, estava indo na faculdade até. Em casos como esse, o primeiro passo é fazer o boletim de ocorrência online pelo crime de roubo. O procedimento não garante que seu bem será recuperado, mas oferece ao dono maior segurança, caso, por exemplo, o aparelho celular seja usado de forma ilícita. As medidas a serem tomadas em caso de furto ou de roubo de celular seria justamente o registro da ocorrência. Então, registrar o boletim de ocorrência ele pode ser realizado de forma online em caso de furto. São crimes que geralmente acontecem sem violência ou grave ameaça. Então, por isso, podem ser registrados online. Já o crime de roubo, justamente pela sua gravidade, ele deve ser registrado na sua delegacia mais próxima. Então, registrado o boletim de ocorrência, você pode, por exemplo, dar entrada no seu seguro do celular. Outra medida muito importante seria o bloqueio do aparelho e do chip. Pode ser realizado com a própria operadora telefônica. O bloqueio do aparelho ele também pode ser realizado pela polícia, através do número de identificação do celular, o e-mail. Com o e-mail, eu também consigo bloquear o aparelho pelo aplicativo do governo federal, chamado Celular Seguro. De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o número de roubos e furtos aumentou em 30% em todo o estado. Esses dados deixam a população em alerta, já que não se trata apenas da perda de bens materiais, mas também dados pessoais estão em risco. A pesquisa só leva em consideração dados oficiais registrados pelas secretarias estaduais de segurança pública. Podemos considerar que o número real seja maior. O roubo ou o furto do celular, ele é um crime que retira a posse da pessoa sobre determinado objeto, mas a titularidade, a propriedade continua sendo da vítima. Então, se o celular ele for recuperado pela polícia, eles entrarão em contato justamente para que ela tenha o retorno, da sua propriedade. Em relação à segurança dos dados pessoais, a proteção dos dados pessoais é um direito fundamental que deve ser protegido. Justamente por isso, as autoridades policiais elas tomarão medidas para tentar minimizar os impactos em relação a esses dados pessoais. Não obstante, a vítima ela deve tomar medidas preventivas, justamente para evitar que, em questão de assalto, você tenha um vazamento de suas informações, principalmente bancárias. Então, não deixe as suas informações bancárias de forma muito acessível no seu celular. Use senhas que são fortes, autenticação em 2 fatores, utilize o internet banking. Para reduzir o risco de roubos e furtos, a especialista alerta que é fundamental adotar algumas medidas preventivas. Então, além das medidas básicas de cuidado com o seu celular, que são evitar aglomerações locais isolados, em horários que não tenham tanta movimentação, seria justamente você ter acesso ao número de identificação do seu celular para facilitar o bloqueio, o e-mail. Você pode achar esse e-mail por meio da própria nota fiscal do aparelho. Outra medida seria justamente manter os seus aplicativos bancários em um outro aparelho celular. E se não for possível, utilizar o internet banking por meio de computador e notebook. Justamente para evitar que o assaltante ele tenha acesso aos seus dados bancários, às suas contas e possa efetuar operações. Outra medida de segurança seria justamente não manter as suas senhas no próprio celular.
Mantenha suas senhas separadas, até mesmo anotadas.